nós tivemos uma reunião, né, e como funciona essa reunião? A gente leva os nomes e é discutido num consenso, é aprovado ou não, né? E mediante a parte técnica, física e financeira do clube. E o que houve é que em 3 jogadores que vocês sabem já os nomes, tudo, que seria os 2 do Batatais e o Branquinho, o valor financeiro emperrou nas contratações. Isso foi colocado na reunião e aí houve um descontentamento, mas que a gente tem que saber que o clube não passa por um momento financeiro muito bom, né? Já visto que foram feitos reajustes salariais, inclusive o meu, né? Então, foi uma coisa que foi incompatível com o que a diretoria pensava. Então, acabou emperrando essas contratações. Foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. Esses jogadores até tinham sido aprovados, né? Mas mediante ao que realmente se custava esses jogadores, é que acabou não dando certo. E aí, em cima disso, surgiram nomes, né? Até comentados pela diretoria. Um deles é o Carlos André, que foi um jogador que jogou contra mim. Ele estava pelo craque, eu estava no Vila Nova, se apresentou muito bem. E os integrantes da diretoria que estavam ali também comentaram sobre esse jogador, que ele tinha ido muito bem contra o Botafogo, né, nos jogos que ele fez contra o Botafogo. Então, em cima disso, ainda buscamos mais informações, né? Ligamos para o seu treinador, que também é de Ribeirão, e foi meu jogador também, que é o Júlio Sérgio, e ele avalizou o jogador como um grande jogador, que realmente era uma excelente contratação. E o custo-benefício fez com que a gente trouxesse esse jogador. Um jogador que a gente viu que tem qualidade. É claro, isso vai depender do jogador agora, de ele chegar e jogar, né? Mas a gente sempre pensou na parte do Botafogo, e sempre foi traçado isso. Pior seria se eu tivesse querendo um jogador que era bem mais caro e a diretoria não podendo, né? Então, isso que me deixou um pouco, até, eu acho que, sabe, uma coisa inesperada, porque eu já vi, sim, o treinador querer um jogador bem mais caro, a diretoria não podendo, mas não a gente entendendo que a diretoria não pode haver um descontentamento do diretor na época. Então, realmente foi lamentável, mas estou explicando o que aconteceu e em cima disso falaram algumas coisas que não é realmente, não é verdade, né? Então, eu fico chateado com isso, mas gostaria também de nem voltar a mais esse assunto, porque realmente é um assunto tão banal que eu não sei nem por que a gente está falando sobre isso. Ô Márcio, só para fechar, você também temeu e levou esse problema que poderia acontecer para a diretoria? Porque você citou na sua primeira resposta que você teve que se readequar à situação do clube, não só você, outros jogadores, que não importa aqui quem falar o nome deles, mas que tiveram que se readequar à atual situação do clube. Você temeu que tivesse um conflito dentro do vestiário também, alguém que chegaria ganhando um pouco a mais e outro que teve que se readequar ganhando menos? Você também temeu isso e levou isso para a diretoria de futebol? Não deu nem tempo para que a gente pensasse nessa situação. É claro que essa situação poderia ocorrer, porque você sabe que futebol é difícil guardar segredo. As coisas voam e saem realmente. Então, isso daí fatalmente ia chegar aos ouvidos dos jogadores. Poderia, sim, causar um certo problema, mas isso não foi nem ventilado, nem comentado, até porque não deu nem tempo para isso.